Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa Feijão e Caviar. Sabe aqueles pratos que só de falar nos dá água na boca? Aquele prato que lembra a casa da vovó, um almoço em família ou uma tarde de domingo com preguiça? Aqueles pratos que aquecem a alma? Pois é, hoje no nosso programa Feijão e Caviar faremos duas receitas exatamente como estas. No primeiro bloco vamos preparar um lombo de porco assado com farofa de frutas secas. Um prato farto e saboroso para toda a família. E no segundo bloco, um arroz doce cremoso tão bom quanto o da vovó. Não perca que você vai gostar muito dessas receitas. O lombo é um corte de carne das costas do gado bovino e do suíno. O lombo suíno é uma carne rica em proteínas e em vitamina B1, com um índice menor de colesterol que os outros cortes suínos, além de ser muito saboroso, né? Gostou? Então fique conosco. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site www.bettiane.com.br. E agora, gente, vamos ao preparo do lombo assado com farofa de frutas secas. Eu tenho aqui uma peça de lombo, lógico que eu comprei uma pequena, né? E o que nós vamos fazer, o charme desse lombo? Nós vamos cortar em 3, com a faca assim, 1, 2, 3, como eu cortei aqui, em tiras. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora que nós cortamos, nós vamos temperar com alho socadinho. Olha, eu tempero com alho socado e já sal, aquela moda antiga mesmo, igual a vovó fazia, minha avó fazia assim, né? Alho socado, sal, já tem sal. Eu vou pôr o nosso louro, que eu adoro, o nosso lourinho, né? Ele já tá um pouquinho temperadinho assim, porque eu já deixei um pouquinho no tempero para pegar o gosto. Agora eu só tô assim reforçando para vocês verem, né? Um alecrim, que tudo tem a ver também, né? Alecrim com carne de porco, muito legal, né? A salsinha que eu adoro. Olha, a salsinha, né? E nós vamos colocar o que aqui? Nós vamos colocar o limão. Que lombo sem limão, né? É igual macarrão sem queijo, né? Sumo de um limão, pode ser o siciliano, pode ser aquele outro Tahiti. E agora o nosso vinho branco seco. Olha que delícia. Bem, gente, agora que a gente já colocou tudo, né? Os temperinhos todos, o que eu vou fazer? Eu cortei em 3, porque eu vou fazer uma trança. Ó, esse é o charme do lombo, olha. Do diferencial do prato. Nós vamos fazer uma trancinha. Quanto mais comprido, mais bonito ele fica. E também uma coisa importante, jogar um pouquinho de azeite em cima para levar ele para assar. E agora nós vamos colocar no forno. Sabe qual é o segredo, gente, do forno? É não colocar o lombo e esquecer que ele tá lá. É ir toda hora regando com essa avinha d'alho. Olha, vou até pôr mais, ele vai secando, mas aí também esse restinho que ficou, vocês podem ir pondo mais vinho. E colocando, se colocarem água, não esqueçam de pôr um pouquinho, só uma pitadinha de sal. Bem pouco, claro, né? Se colocar mais vinho não precisa, mas se for colocando muita água, a água vai tirando o tempero. Então, por isso que eu vou pondo mais vinho branco seco, vinho branco seco. Quem quiser também pode pôr um molhinho de pimenta. Eu não pus aqui, mas aquele molhinho de pimenta também dá um sabor bacana. Ou uma pimentinha branca. O segredo do lombo é esse, é cobrir com papel alumínio, né? Aquele lado brilhante para cá e o outro para fora, né? Depois a gente vai deixar dourar. Vamos lá? Bem, gente, enquanto o nosso lombinho está no forno, nós vamos fazer uma farofinha bem legal, bem maneira, porque lombo combina com farofa, né? Uma dica também, se vocês quiserem colocar umas batatas cruas para assar junto com o lombo, também é legal, tá? Pode colocar umas batatinhas para assar junto com o lombo, fica bacana também, né? Diferente. Então vamos à nossa farofa. O que eu fiz? Eu tenho aqui um pão sem casca, que eu desfiei assim, que eu dei uma picadinha, né, com a ponta dos dedos. E eu aqueci o forno a 160 graus e pus o pãozinho lá para dar o quê? Uma douradinha, tá? Então
Então já tá aqui douradinho, pãozinho, deixa eu ver. Bom. 20 minutos, rapidinho. Aí, o que eu fiz? Eu peguei as uvas passas e dei, olha, coloquei um copinho de vinho do Porto, bem pequenininho, um pouquinho de vinho do Porto. Tá aqui as uvas passas no molinho no vinho do Porto. Agora, nós vamos passar para a nossa panela. Então, nossa panela aqui. Eu vou colocar a manteiga, né? A manteiga. Farofa sem manteiga, né? A manteiga que vai dar aquela, né? Vou colocar um pouquinho de óleo, né? Aliás, que eu não ponho óleo, é azeite, tá? Um pouquinho. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar a nossa cebola raladinha, porque farofa não pode ter pedaço de cebola, viu, gente? Farofa, a cebolinha é ralada. Para algumas coisas eu faço picada, para outras eu faço ralada. A cozinha é assim, né? Então, olha, agora nós vamos colocar a nossa cebola raladinha, né? Deixar a cebola pegar um sabor. Cebola ralada. Enralo bem miudinho, né? Depois eu vou acrescentar todas as frutas secas. Então, eu tenho aqui a uva passa. Olha, no vinho do Porto. Pode-se colocar a tâmara também, tá? Eu tenho aqui ameixa sem caroço. O nosso damasco, tá? Picadinho. Fica bem bonita, né? Vamos deixar refogar tudo isso aqui, né? Olha, gente, uma pitadinha de sal. E agora nós vamos colocar o nosso pão. Nosso pão. É literalmente uma farofa de pão, né? Vamos mexer. Mexer bem. Olha. Ela fica bem bonita, é bem diferente, né? A salsinha. Vamos acrescentar a salsinha. A salsinha é muito bom, né? A salsinha dá um sabor especial. Bem, gente, olha, a nossa farofinha já tá pronta. Agora aqui eu tenho 2 ovos cozidos. 2 ovos cozidos. Eu vou dar uma amassadinha neles. Olha, como se fosse entendeu? Pra dar uma vida no... Quem não tiver essa peça, pode ser com um espremedor de batata, né? Nós estamos amassando o ovinho. Bem amassadinho. São 2. São 2 ovos. Nós vamos colocar... Deixa eu tirar isso daqui. Vamos colocar a nossa farofa aqui. A nossa farofinha aqui. Nossa farofa. A mexinha que tá, né? Agora, nós vamos terminar com o quê? Nós vamos terminar com esse ovinho esfarelado, que eu já vou colocar um. Eu já vou colocar um ovinho aqui. Olha, em cima.
acho que a gente já colocou o sal, mas em todo caso eu vou dar mais um pouco, colocar mais um pouquinho de sal, né? Vou acertar o sal. Vamos limpar a nossa bancadinha, né? Cozinha não pode, a gente faz sujeira, mas tem que estar limpando sempre, né? Pode deixar sujo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essa salsinha de novo, para dar aquele verdinho bem bacana. E vamos buscar o nosso lombo para acompanhar com a nossa deliciosa farofa. Então, olha, gente, já tirei o nosso lombinho do forno. O importante é ele ficar com esse caldinho gostoso, porque foi sempre muito regado, tá? Porque senão ele fica seco, né? E a gente pode também colocar algumas rúculas aqui para dar um charminho, né? Eu não gosto de cabo de rúcula. Eu tiro sempre os cabos da rúcula. Me incomoda. Para na minha garganta, eu não sei porquê. Então eu procuro sempre tirar os cabos da rúcula para colocar. Isso aqui também é gosto, né? Porque tá com o caldinho do lombo. O lombo vocês também podem, esse caldo que sobrou da assadeira, dá uma reduzida no fogo. Faz um molinho para acompanhar o lombo, tá? Esse é só um caldinho que sobrou da assadeira. Aí vocês acrescentam um pouquinho mais de vinho, não é? E aí um pouquinho de manteiga e faz um caldinho, um molho para acompanhar o lombo, né? Bem, gente, o lombo é um prato que tem tudo a ver com essa verdurinha, com a rúcula. Se quiserem, pode pôr umas folhas de alface, quem não gosta de rúcula. E eu acho que também ficava bacana umas batatas aqui, que vocês podem incluí-las na hora que vai assar, aquelas batatas redondinhas. Pode dar uma cozidinha e já colocar, ou então podem até colocar cruas, porque vai regando junto com o lombo e elas vão assando, conforme vai assando o lombo, as batatas vão assando. E a nossa farofa bem bacana, de frutas secas, né? É uma farofa de pão, uma farofa que também fica leve, não é uma farofa assim química, uma farofa feita assim natural, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes dessa deliciosa receita de lombo de porco com farofa de frutas secas. Ingredientes para o lombo: uma copa de lombo de 2 quilos, sal e pimenta a gosto, 2 limões, sumo de 2 limões, 3 folhas de louro, alho socado com sal, alecrim a gosto, 1 copo de vinho branco seco. Para a farofa, um pacote de pão de forma sem casca, 100 gramas de uva passas brancas, meia xícara de água, uma cebola ralada, 100 gramas de ameixa preta cortada em fatias finas, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 2 ovos cozidos e 100 gramas de damasco picado. Fácil, não é mesmo? Se você gostou, faça em sua casa, seus familiares e amigos irão adorar. Você poderá encontrar essa e outras receitas em nosso site www.bertiane.com.br. E o nosso programa continua. Mas antes, vamos ver as mensagens da nossa TV. E na volta, iremos preparar um arroz doce cremoso com gostinho da casa da vovó. É rapidinho. Fique conosco que já já estaremos de volta.